Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio tá nas oitavas de final da Copa do Brasil, passou pelo ABC, mas olha que sufoco, meus amigos. Avançou, sofreu, uma atuação tenebrosa. Não para esquecer, para lembrar muito bem. A pergunta que eu faço é por que o Grêmio vem jogando tão mal? E o Adriel, hein, fez mais uma. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Era para ter sido bem mais fácil, né, gente? O Grêmio construiu uma vantagem muito interessante, 2-0 lá em Natal, no jogo de ida contra o ABC do Rio Grande do Norte, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Uma equipe bem interessante, que até preservou alguns jogadores, porque vai enfrentar um adversário difícil, o Ceará, no fim de semana, e já se sabia, né, que seria muito difícil conseguir um resultado na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Mas olha que os caras começaram a gostar do jogo e começaram a perceber que talvez o bicho não era tão papão assim, que o monstro não era tão grande. Sim, o Grêmio fez com que o ABC tivesse confiança, inclusive, no resultado, pelo menos para levar para os pênaltis, o que era praticamente impensável antes da bola rolar, pelos torcedores e até pelo Grêmio. E aí eu vou dizer uma coisa, o Grêmio menosprezou o adversário, sim. O Grêmio teve uma autoconfiança, imaginou que pudesse vencer mais uma vez com tranquilidade. O Grêmio não acreditou que a classificação fosse ser tão difícil. E aí você pode chamar de soberba, de salto alto, do que for. O Grêmio entrou completamente dormindo em campo. Quando percebeu, estava 1-0 e aí teve que correr atrás porque mais um gol levava a decisão para os pênaltis. E esse fantasma assombrou o time durante quase o jogo inteiro. Matheus Anjos, bom jogador, hein? Bom jogador esse Matheus Anjos, ex-Ponte Preta, ex-Atlético Paranaense, tem 24 anos, fez o primeiro gol com 20 minutos de jogo. Mas o ABC já tinha chegado pelo lado esquerdo algumas vezes, porque o Grêmio desatento na marcação, marcando espaçado, o Grêmio permitindo com que o ABC tocasse a bola como quem diz assim, tá bom, deixa eles chegar que não tem problema. Tanto o Grêmio imaginou que fosse conseguir o resultado de forma mais tranquila, que o Renato deixou Vina no banco. Ele ainda tem desfalques, é verdade, mas eu acho que isso atenua até a página 2. É claro que o PP e o Carbajo fazem falta, mas vamos lá, né? O Grêmio já tem que imaginar que nem sempre vai ter os melhores jogadores, os titulares e tudo mais, e precisa saber lidar com isso. O ano é muito longo. E quando você enfrenta um time que não é da tua realidade em tese, como é o caso do ABC, mesmo que a gente esteja falando de Copa, de mata-mata, que o importante é classificar, tudo isso vale, tá? Mas eu tô aqui para avaliar que o Grêmio sofreu mais do que deveria, contra um adversário que em tese, repito, é de outra realidade. O Renato escalou o Darlan abrindo o meio de campo, deixou o Lucas Silva no banco, ele entra depois. O Bitelo fazendo uma função de segundo homem para compor ali os espaços, porque realmente o PP e o Carbajo fazem falta, mas o Bitelo estava muito bem aberto pelo lado direito, lá fazendo aquela função, trocando com o Vina. Putz, ali o Grêmio encontrou um time, quando começou a perder jogadores, meio que desmanchou esse sistema tático. Isso também é um diagnóstico, tá? Mas isso, de novo, eu preciso dizer que o Renato precisa encontrar soluções para isso. E ele está tentando, tá? Mas visivelmente não está conseguindo. Bitelo, segundo homem, e aí a linha dos 3 meias, né? O Natan, o Cristaldo e o Zinho, que tem uma característica mais de ponta, mais de Ferreira do que necessariamente de meia. E o Suárez lá na frente. O Suárez, de novo, um jogador mais isolado, que tem saído muito da área para buscar espaços e que não tem tido a aproximação do Cristaldo como ele já tivera em outros jogos. Como o Vina tinha feito, fazia, né, em jogos atrás, quando o Grêmio tinha o seu time dito ideal. O Suárez conseguia ter mais construção de jogo. É óbvio que o ABC, que foi muito organizado no jogo, que soube se defender muito bem e impôs dificuldades ao Suárez. Ainda assim, o Renato frisou isso na entrevista coletiva, é importante a gente dizer. O Suárez não marcou gol, mas ele fez uma jogada de cinema, dando uma meia-lua no adversário e obrigando o goleiro a fazer uma defesa cinematográfica no segundo tempo. Seria ali o gol de empate, o gol dele. E depois ele faz a jogada do gol. Recebendo uma bola aos 47 do segundo do Bitelo, marcado por 3 jogadores, consegue carregar a bola por dentro, tocar para o Galdino, e o Galdino faz um belíssimo gol que precisava. O Galdino é um jogador que vem do Tombense,
revelou que era um grande sonho jogar no Grêmio, sentiu o peso da camisa, na sua estreia ele erra um pênalti, depois ele teve outros problemas e aí teve um jogo que ele não... Acho que foi contra o ABC, inclusive em Natal, que ele estava relacionado para ser titular, acabou não jogando porque tomou um antigripal, ficou fora do time ali, sabe... Cometeu um erro, evidentemente, mas está tudo certo e aos pouquinhos foi ganhando novas oportunidades pelo Renato. O jogador que precisava desse gol. E foi um gol, assim, fundamental. Porque para quem estava vendo o jogo, na reta final da partida, estava vendo o drama acontecer, né? Estava vendo o pior acontecer. O ABC vai levar essa decisão para os pênaltis. Se apertar um pouquinho mais, o Grando fez uma defesa embaixo, pelo lado direito. O Felipe Garcia acertou a trave numa bola inacreditável que passa por todo mundo, ele consegue dominar, só que ele chuta muito alto porque o Grando vem abafando, né? E aí ele chuta, a bola explode no travessão e sai. Tava na cara que o ABC faria o segundo gol e levaria o jogo para as penalidades. Por isso que aquele gol do Galdino foi salvador. Na hora que precisava acontecer. Ali, só ali, a gente respirou aliviado. Mas a atuação não foi boa. O Renato foi para a entrevista coletiva e no campo ele já demonstrava insatisfação. E foi muito sincero. Eu gosto do Renato assim, a gente pode ter toda a crítica possível pro Renato, mas ele tem poder e tamanho para fazer o que ele fez, que é chegar na entrevista e rasgar o time inteiro. E isso, de certa forma, também não é tão ruim quanto você individualizar, né? Isso ele não faz. Ele foi questionado sobre o Darlan, sobre o Soares, e ele fala assim, gente, o time todo foi mal. E aí ele valorizou o Soares, que participou do gol. Falou, não posso falar do Darlan, o time todo foi mal. Foi a pior atuação sob meu comando, palavras do Renato. Provavelmente não, com certeza, o que ele falou ali, ele falou no vestiário. Ele falou para os caras e avisou. Eu vou lá na entrevista, eu vou rasgar vocês, mas a gente vai ter que corrigir porque nós estamos juntos e tudo mais. O Renato tem esse perfil. E ele precisava fazer isso, né? Não adiantava ele ir para a coletiva e dizer, gente, calma, foi um nananeném, como ele muitas vezes já fez, né? O time deu um apagão ali, mas tá tudo certo, nós classificamos, nós estamos na próxima fase, o importante era classificar, nós tínhamos desfalques. Ele foi muito consciente de que apesar de tudo isso, apesar do Grêmio ter passado, apesar dos desfalques, que o time não jogou nada. Não jogou nada. Era para ter jogado melhor, tinha que ter jogado melhor. Que a marcação foi à distância, que o Grêmio não entrou com a confiança, com a pegada, com a necessidade, com o brio suficiente para poder jogar um jogo de mata-mata. Não entrou. E essa foi a bronca dele. Por quê? Porque também ferrou o planejamento. A ideia dele era preservar jogadores no segundo tempo. Já começar a tirar os caras pensando no fim de semana que tem o Cuiabá. O Grêmio vem de derrota para o Cruzeiro. Não deu, teve que esticar a corda, teve que deixar todo mundo o tempo todo, porque o Grêmio quase colocou em risco a classificação. Então ele foi para a coletiva e foi muito franco com o torcedor e com os jogadores também. E agora vai puxar os caras, né? Só que também é responsabilidade dele. E acho que o Renato sabe disso. Ele precisa ajustar taticamente melhor o time. Se desse jeito não está funcionando, ele vai ter que repensar algumas coisas. Eu valorizo aqui que o Renato encontrou um modelo tático muito bem feito no Campeonato Gaúcho. A exigência mudou, a exigência aumentou e os desfalques vieram. Então talvez... eu sei que é difícil, né? Como diz o meu amigo Argel Fux, trocar o pneu com o carro andando, mas ele talvez tenha que encontrar soluções durante a temporada. Sem reforços, né? Porque agora é só na próxima janela. Então vai ter que se virar. Só que o Grêmio tem que jogar mais. O Grêmio tem bons jogadores. O Cristaldo é bom jogador, o Natan é bom jogador, o Vina, então entra no segundo tempo e, poxa vida, parece que entra com outra pegada. Inclusive saiu correndo do estádio para acompanhar o nascimento da sua filha. Um beijo pro Vina aí, saúde para ela, para a família, para todo mundo aí. Então, assim, o Vina entrou muito bem no jogo. Ele é um jogador de muita qualidade técnica, que quando começa, normalmente é a primeira substituição, porque ele cansa. Entrou no segundo tempo ali e aí o Grêmio conseguiu segurar um pouco mais a bola. O Bitelo se desdobrou. Só que o ABC, cara, nos minutos finais, no segundo tempo, parecia o Real Madrid. O Grêmio não achava o ABC. Muito méritos do ABC. Olha, meus parabéns, o ABC foi incrível. O Fernando Marchiori montou um time muito bem organizado, com intensidade, com transição rápida, e os caras marcavam muito bem quando o Grêmio tinha a bola, roubavam essa bola, muitas vezes no campo ofensivo, e partiam na transição. E foi assim, ó, foi um sofrimento até o final. Felizmente o Grêmio classificou, mas precisa repensar muita coisa porque o nível vai aumentar demais. Oitavas de final definidas,
Dia 2 de maio, na próxima terça-feira, o sorteio. Só o Sport é da Série B, o resto tudo, todos os outros 15 times de Série A. E nem a classificação do Sport eu acho zebra. Falei sobre isso, porque o Coritiba, que está na A, está jogando menos do que o Sport que está na B. Então, assim, não vai ter jogo fácil agora. Agora vai ser só pedreira. E preparem-se, né? O nível vai aumentar. E o Grêmio tem que se ajustar como time até lá. O bom de tudo é que o Renato está consciente de tudo isso que está acontecendo. Agora, é claro que teve de novo o episódio o Adriel, já trouxe aqui detalhes para vocês. O Adriel, titular do Grêmio, que foi retirado do jogo contra o Cruzeiro por indisciplina, deu uma entrevista que não podia, foi multado, chegava atrasado, não sei o quê. As informações é que ele tem um comportamento complicado, realmente. O Renato já deu 2 entrevistas sobre o assunto, afastou o menino, mas ele foi relacionado. Ele foi relacionado, mesmo depois de ter publicado um vídeo contando a sua história e tudo mais, né, no dia do goleiro, mas em algumas mensagens rebatendo a direção e o treinador, dizendo que não pode ser julgado pelos seus pode ser julgado pelos seus erros, não pelas suas escolhas, porque ele está definindo um outro empresário que tem racha com o clube e por conta desse empresário ele estaria mudando o seu comportamento, enfim, um rolo. O Adriel foi relacionado. Ficou na reserva, porque o Renato já tinha dito que o Gabriel Grando seria o titular. Então o Adriel, depois de ter sido punido, voltaria a disputar a posição. A gente não sabia se depois do vídeo, se ele, né, como isso teria batido lá dentro. É óbvio que ninguém gostou. Mas o Breno tá machucado, então ele manteve o Adriel entre os relacionados. Só que aí termina o jogo, os reservas vão pro aquecimento. E o Adriel entra no gramado da arena e é vaiado pelo estádio inteiro. Na saída da zona mista, ali do túnel, ele vai entrar no vestiário e dar um soco, um tapa violento na porta que dá acesso ao vestiário. Assusta até um funcionário que está por ali, na frente de todo mundo. Então tem câmera gravando, tem repórteres por ali, tá toda a imprensa. Ele fez para causar realmente, né? O Renato foi perguntado sobre isso na coletiva e falou: eu não falo mais sobre o Adriel. Logo o Renato, que falou tanto sobre o Adriel. Quem fala agora é o presidente. Então, assim, ficaria muito surpreso se o Adriel voltasse a jogar pelo Grêmio. Acho que fim da linha. Acho que não vai ter mais pelo comportamento, pela indisciplina. Acho que ele se inviabilizou e pelas informações o vestiário não o abraçou. Acho que ele também acabou... O seu comportamento acabou tendo uma repercussão negativa junto a líderes do elenco. E aí normalmente não funciona, né? Mas enfim, isso é uma questão extra-campo que o diretivo do Grêmio vai resolver, mas tecnicamente, dentro de campo, tem muita coisa para ser ajustada nesse Grêmio. Ô Renato, pelo amor de Deus, me ajuda. Vamos lá, agora é o Cuiabá. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!